Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui o Leandro Martinez, ele é CEO da Chubb Seguros aqui no Brasil. Ele vai contar um pouco para nós da trajetória dele, vai contar um pouco para nós desse mercado de seguradoras, como é que ele chegou a esse cargo de CEO da companhia aqui no Brasil, vai contar um pouco das aventuras de ser um executivo da área de seguros no Brasil. Enfim, vai ser mais um papo super legal com mais um super executivo que está vindo aqui no Experiências Extraordinárias ceder seu tempo e contar um pouco da sua história para inspirar todos nós. Meu querido amigo, muito obrigado por você ter vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Eu sempre agradeço, porque eu sei que as agendas de vocês são uma loucura. Então é uma honra para nós receber vocês todos aqui, te receber aqui, porque eu sei que você está doando o seu tempo para todos nós. Melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco pra gente, Leandrão. Da onde você veio, o que você estudou, como é que você chega a CEO da Chubb, que é uma super multinacional do segmento de seguros. Conta um pouco dessa história pra nós. Legal. Bom, primeiro agradecer pelo convite. É um prazer Obrigado. dividir um pouquinho de história com vocês. Eu sou o Leandro Martinez, tenho 44 anos. Eu estudei Direito, sou advogado, formado, tirei OAB. Tal. E, assim, a minha jornada até chegar nesse mercado de seguros, ela foi curiosa, né? Na verdade, eu brinco, Rodri. Ninguém acorda de manhã e fala, pô, meu sonho é trabalhar numa seguradora. Né? Isso não acontece. Né? Então, sim, e tão pouco, em algum momento da minha vida, eu pensei, vou estudar Direito, quero ser advogado. Na verdade, eu sempre quis estudar música. Né? Sempre gostei muito de música. Minhas primeiras experiências com música, eu era bem novinho, devia ter uns 12 anos. Enchi as paciências do meu pai, que eu queria um violão. Ele me deu e aí eu fui estudando. E meu sonho era ser músico. Né? E aí, em algum momento, meu pai falou, olha, talvez seja melhor você levar a música mais como um hobby e tudo mais. Mas tinha uma certa dificuldade na carreira de músico. Aí eu falei, tudo bem. Aí pô, mas também quero fazer alguma coisa que não... Assim, eu nunca fui uma pessoa, um exímio aluno de matemática. Por outro lado, eu sempre gostei muito de ler. Falei, pô, acho que talvez Direito seja uma boa. Aí fui, estudei Direito e antes de entrar na seguradora, eu tive algumas passagens interessantes que eu acho que é bacana dividir porque aportaram assim ajudaram você a se construir como profissional. Exatamente. Então, a minha primeira experiência profissional, na verdade, foi como vendedor de assinatura de revista. Sabe aquela fase da sua vida que você está... Eu não sei se é assim hoje ainda, mas quando a gente estava para se alistar no exército, você não arrumava emprego, né? Tinha aquela... Tinha que esperar, né? Ser liberado. Pô, vai que você contrata o cara. E aí, um amigo meu, ele apareceu, falou, cara, arranjei um negócio bacana, não tem essa preocupação de você vai servir, não vai, o exército. Eu falei, pô, o que é? É para vender assinatura de revista. De uma editora X. Eu falei, pô, como é que é isso? Não, vamos lá, eu te apresento, você já começa. E aí eu fui, era um lugar lá no centro de São Paulo, eles davam um treinamento de vendas e aí te davam uma pilha de contratos e você saía prospectando na rua. Tinha que, assim, a abordagem era relativamente simples. Você encontrava uma pessoa que você nunca tinha visto na vida. Aleatoriamente na rua. Na rua, ou se você quisesse ir no escritório da pessoa, tentar bater na porta. E fazia oferta, né? Tinha tudo um script de venda. Fala, olha, assim... Que interessante. E aí, o que eu percebi nessa época? Eu saía pelo centro, naquela época não tinha todo esse sistema de segurança nos prédios comerciais para você entregar o documento e subir e tal. Você simplesmente subia. Então eu subia, ia descendo, batendo de porta em porta. E assim, o meu índice de acerto, né, o hit ratio, era muito baixo, porque todo mundo fazia a mesma coisa. Então você tocava a campainha lá, pô, os caras de assinatura de novo. Aí um dia eu falei, cara, eu preciso me diferenciar aqui, né? E aí eu me lembro que um dia eu tive uma ideia, eu passei na frente do Colégio São Bento, eu falei, cara, vou ligar aí. Aí descobri o telefone da escola, liguei, falei, olha, eu sou estudante, trabalho com a venda de assinatura de revista e para mim isso é importante porque vai ajudar eu a subsidiar
os meus estudos, será que eu posso ir aí fazer uma campanha de venda e tal? Falaram, se você chegar aqui na próxima sexta, às 8, é a hora que os professores estão entrando, você tem 20 minutos para poder falar com eles. Que legal. E aí eu fui e em 20 minutos eu tinha vendido, sei lá, umas 20 assinaturas naquele dia. Aí eu falei, descobri a mina de ouro. Eu tenho que ir num lugar onde as pessoas queiram parar para me escutar, né? Depois eu acabei saindo desse trabalho, mas foi importante porque começou a me dar desenvoltura para poder falar com estranhos, ter uma porque você precisa abordar a pessoa do nada, né, e começar a falar, né? Rod, e hoje eu olho em retrospectiva a isso, falo, era uma coisa meio maluca, porque assim, você saía com 3 cheques da pessoa que nunca te viu na vida, e um contrato assinado, às vezes saía com um cartão de crédito decalcado ali e tal. Né? Então eu falo, você tem que. Realmente você precisa treinar essa habilidade, capacidade de articular e de vender. Então isso me ajudou muito nesse aspecto e também me ajudou a aprender a andar por São Paulo de ônibus, né? Na época. Não tinha todas essas linhas de metrô. De metrô, exatamente. Então, me ajudou muito nesse sentido, que aí me direcionou para a minha próxima experiência profissional, que foi de office boy na época. Né? Eu trabalhava numa empresa química, uma multinacional do setor químico, e aí também era um trabalho assistente administrativo interno e externo. A parte externa eu tinha que fazer todos os pagamentos em bancos. Então, eu me lembro que também era uma maluquice. Assim, eu saía desse trabalho, por volta das 10h30, que os bancos estavam começando a abrir, e eu tinha que fazer Paulista, passar em todos aqueles bancos. Você lembra bem? Lembro. Antigamente tinha todos os bancos na Paulista. Era o local de encontro dos office boys, né? Era, exatamente. E aí eu descia depois para o centro e passava na Rua Boa Vista. E aí isso era um trabalho alucinante no sentido de que, às vezes, eu tinha que passar em 20 bancos em um dia. E não dava tempo, às vezes. E aí o título vencia, eu voltava lá, não deu tempo e tal. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, eu preciso arrumar um esquema de fazer isso ficar mais rápido. Aí eu comecei a fazer amizade com os caixas dos bancos. Levava ali um bombonzinho e tal. E aí eu falava, vou fazer o seguinte, eu posso deixar aqui, amanhã eu pego contigo e tal. Pode deixar aí, Leandro. Aí eu deixava... Isso aí saía... Hackeou a Matrix. Aí eu saía só deixando, entendeu? Passava deixando e tal... E depois eu passava recolhendo no outro dia o que eu tinha deixado. E já deixava o novo, né? Virou um ciclo. Exato. E isso começou a funcionar bem. E aí eu passei para a parte interna, né? Isso funcionou bem e tudo mais. Nessa altura do campeonato, me passaram internamente para a área de importação e exportação, porque eu falava inglês nessa época já. Né? Eu aprendi a falar inglês relativamente rápido. E depois também fiquei dando aula de inglês nos sábados. Né? Então isso também me abriu várias portas. Porque você era jovem, né? E tinha o inglês fluente, tinha um bom inglês. Isso, né? Era um bom inglês. Naquela época não era tão comum como é hoje. Exato. Né? E aí também no final de semana eu falei, vou começar a dar aula para poder manter isso. Né? Mas enfim. E aí eu fiquei nessa empresa um tempo e eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. E eu me lembro que chegou um dado momento que o que eu estudava não tinha muito a ver com o que eu fazia no trabalho. E aí o meu chefe, na época, ele falou, olha, seria interessante você mudar, né, a sua carreira, por que você não vai estudar, não sei, administração, alguma coisa que tenha mais a ver com o que a gente faz. Aí eu falei, não, então eu acho que eu prefiro sair, né, porque eu não quero desistir. Naquela época eu já alimentava ali um sonho de ser um grande advogado e tal. Aí saí e passou um tempinho, entrei num processo seletivo da antiga Unibanco AIG, era um processo de trainee / estágio, né? E era um processo muito concorrido na época. E aí eu me lembro que eu consegui passar nesse processo e um dos fatores que me ajudou foi justamente, de novo, a questão do idioma, do inglês. Depois eu até conversando com uma advogada, depois que eu já estava dentro, perguntei e falei, mas qual que ajudou? Qual que foi a diferença? Ela falou, olha, não, a gente achou que o fato de você falar inglês, como era uma joint venture entre uma empresa brasileira e uma empresa americana, seria importante. Desempatou ali e você entrou. Isso, e aí entrei. E aí, quando eu entrei na seguradora, eu não entrei pensando, eu quero fazer uma carreira no mercado de seguros. Falei, vou ficar aqui uns 2, 3 anos, depois eu saio e vou para o escritório de advocacia e tal. E aí o que aconteceu foi que eu trabalhava num
com uma parte no contencioso, eu ficava acompanhando as ações judiciais, né, em que a seguradora era autora, ou às vezes ela estava sendo demandada. E aí eu comecei a perceber o seguinte, falei, o ciclo entre você ver o início do que você está fazendo e terminar a ver o final da ação, demorava muito. Então, assim, às vezes eu pegava algo que alguém tinha começado há, 5 anos, ou eu estava começando alguma coisa que eu já sabia. É muito provável que eu não vou acompanhar para entender qual é o fim dessa história, né, por causa do tempo que as ações demoravam. E aquilo me gerava alguma frustração. Eu falava, eu quero fazer alguma coisa que eu consiga ver o resultado rápido, né, daquilo que eu estou fazendo, início, meio e fim. E aí, eu me formei, tirei o AB e tal. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir para a diretoria de grandes riscos do Itaú, né, como um analista de risco na época. E eu falei, vou embora. Fui, né? E aí esse foi um episódio engraçado também. Porque eu me lembro que, assim, meu primeiro dia lá, tava feliz e tal. Uma pessoa que trabalhava comigo, que era o meu chefe imediato, ele chegou com um balanço de uma empresa, jogou na mesa assim, falou, cara, dá uma olhada aí, veja como é que tá os números desses caras para ver se a gente pode dar crédito para eles. A gente chama de capacidade no mercado. Só que na faculdade de Direito você não estuda finanças, você não estuda balanço, nada. Eram justamente os números que você não gostava muito lá atrás, né, cara? E aí, eu peguei aquele papel assim, fiquei olhando na minha mesa, o cara jogou, saiu andando, aí eu olhei. Só tinha número, cara. Nunca vi isso na faculdade, né? Aí, assim, começou a me dar um frio na barriga. Falei, eu não sei fazer isso. Assim, o que eu vou fazer? Falei, bom, a melhor coisa, assim, vou ser franco, né, honesto com o cara. Aí eu fui lá na mesa dele e falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu não tenho ideia do que significa isso que você colocou aí. Não sei, cara. Não estudei isso na faculdade de Direito, isso não é ensinado e tal. Aí ele ficou me olhando, acho que ele ficou com uma mistura de sentimentos. Algo tipo, cara, como é que a gente trouxe esse cara pra cá? E aí ele pegou um livro, eu lembro até hoje muito bem desse livro, era um livro que chamava Administração Financeira, de um autor, que acho que era Lawrence Gitman, falou, lê e estuda esse livro. Aí eu peguei, olhei, anotei e tal, comprei o livro. Cara, durante um tempo esse livro foi a minha bíblia, assim. Eu andava com ele embaixo do braço, estudava em casa e tal. E aí aquilo foi... Deixando de ser grego, isso, né? Começou a fazer sentido. Depois eu fui fazer um curso de contabilidade para não advogados. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a ganhar fluência naquilo, né? Começou a ficar mais fácil, eu olhava, já entendia, sabia calcular os índices, olhando o balanço e tudo mais. E aí... isso me gerou uma vantagem também competitiva, porque além da habilidade de ler e interpretar os contratos na época, eu também já começava a conseguir navegar na parte financeira. Né? E aí surgiu um outro momento de mudança na minha vida, que foi a oportunidade para ir para Chubb, mas o que a gente chamou de antiga Chubb. Né? A Chubb que a gente conhece hoje, ela é uma seguradora que ela foi comprada pela ACE, seguradora americana, manteve o nome a marca Chubb, que é uma marca muito forte. E aí eu fui para a Chubb na época para assumir durante um tempo como a gente chama de subscritor de risco sênior, né, que é a pessoa que faz a análise dos riscos, para tudo que era risco financeiro, né, ou seja, tudo aquilo que você precisava fazer uma análise financeira, né, do proponente, de quem queria contratar um seguro. O seguro. Isso. E aí, já com uma expectativa de sucessão, porque o head da linha, né, o diretor da linha, então, ele estava em vias de ser transferido para fora e eu ia suceder ele. E, de fato, isso aconteceu. Essa pessoa até é um grande amigo até hoje, está fora do Brasil. Mas aí eu comecei a reportar direto para o CEO na época. Né? Então, dado a relevância dessa área dentro de uma seguradora, né? Isso, exato. Mas aí eu também era relativamente muito jovem. E na época que eu decidi sair do Itaú para ir para a Chubb, várias pessoas falavam, cara, como é que você vai sair, cara? Do Itaú, cara. E aí eu falava, cara, assim, o Itaú é uma baita de uma empresa, assim, só tem craque. Só que aqui tem muita gente competindo para subir. Tinha muita gente. Falei, aqui assim, tem menos gente, você ganha mais exposição.
E também tinha um aspecto, o fato de que era uma multinacional, eu enxergava uma possibilidade de ter uma carreira internacional. Isso também me atraiu. E aí eu fui. E aprendi muito. Aí eu já comecei a ter visão, uma gestão sobre pessoas. Pessoas, isso que eu ia falar, que era o pedacinho que faltava, Exato, né? isso. Aí eu comecei a ver como que era esse negócio de gerir pessoas, né? Expectativas, né? Comecei a entender que na questão da gestão de pessoas a comunicação era algo extremamente relevante, importante. Você comunicar com clareza, né? Aquilo que assim, a empresa espera, qual é o plano. Tal. Então isso eu fui colocando novas ferramentas na minha caixinha de ferramenta nessa época, né? E aí isso foi até mais ou menos 2010, quando eu mudei para a antiga ACE, né, American Casualty Excess, que também era uma seguradora americana. E aí eu fui para ser o responsável... Mas a Chubb ainda não é... A ACE não tinha comprado a Chubb ainda? Ainda não tinha. Isso ia acontecer mais para frente, em 2014, 2015. E aí eu fui, né, para trabalhar numa reestruturação da área de linhas financeiras, né, que ela tinha crescido muito, mas precisava ali de uma certa organização e tal. E eu fui com a promessa ou expectativa, se você conseguir fazer um bom trabalho, a gente tem uma possibilidade internacional e tal. E eu consegui, né, com trabalho em equipe, engajamento das pessoas, entregar um bom resultado. E aí eu fui promovido para head, na época vice-presidente de linhas financeiras na América Latina, e fui transferido para os Estados Unidos, né? E aí foi uma outra experiência super rica, porque eu comecei a lidar com outras culturas na América Latina e entender o ambiente de negócios em cada país. De diversos países. Exato. Que é bem peculiar para cada país, né? Super. Completamente diferente. Super. Né? A gente acha que é hispanohablante, tudo é igual. Não. Não é. Tem particularidades, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista de ambiente regulatório e tal. Então, isso enriqueceu muito também. Eu brinco, falo, são aquelas passagens que você vai tendo pela vida, você vai ganhando novas ferramentas para colocar dentro da sua caixinha, né? E esse é um processo infinito, né? Sempre a gente pode melhorar. E aí, nesse intervalo de tempo em que eu estive lá fora, eu voltei para o Brasil em 2018, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa foi que a ACE ela comprou a carteira de grandes riscos do Itaú, né? E que anteriormente tinha passado pela fusão com o Unibanco. Então as pessoas que estavam lá eram pessoas com quem eu já tinha... Contemporâneos da tua época. Exato, né? Eu já conhecia todo mundo, né? E aí passou mais um tempinho e aí se comprou a Chubb, que eu também já tinha passado por lá. E aí, quando eu voltei, era uma mistura, né, de Unibanco AG com o Itaú e com o Chubb. Com o Chubb. Tudo ex-colega, ex-amigos, não, amigos. Exato. Pessoas com quem eu tinha trabalhado e tal. Então isso também foi um processo que facilitou a minha volta. Eu voltei para ser uma posição que no mercado de seguros a gente chama de Chief Underwriting Officer, que é o responsável por toda a estratégia de aceitação de riscos dentro da companhia, em especial na parte de grandes riscos, que é a grande fortaleza, né, que a Chubb tem aqui no Brasil e no mundo. Né? E aí a gente foi mudando a estratégia, né, a fim de melhorar os resultados e tudo mais. E em 2020, com toda a questão que aí já no comecinho da pandemia, né, eu me lembro que entrou a pandemia e aí internamente nós tivemos algumas reestruturações e aí eu passei a posição de CEO adjunto, né, junto com o CEO que estava aqui, agora está no conselho, né, e que é um grande amigo, um craque com quem eu aprendi bastante e que coincidentemente quando eu entrei no programa de trainee da IG, ele era um dos patrocinadores ali. Então eu conheci ele já há muito tempo. Lá do comecinho, né? Pois e aí você vê como o mundo tá voltando. O mundo gira, eu sempre falo isso, cara. E aí, em 2021, né, o CEO, então, o Antônio, ele passa para o conselho. Para o conselho, né, você... muito mais consultiva, e eu vou assumo como responsável pela operação
no Brasil, ali em junho, julho de 2021. Uhum. E aí é onde eu tô desde agora. Então, assim, Que bela trajetória, cara. Num voo rasante, assim. É claro que nesse caminho todo, assim, tinha algumas histórias hilárias, né? Mas assim, num voo rasante, acho que essa foi a Ô, Leandro, jornada. quando você fala de carreira, né? Você trouxe a questão do ter o idioma já muito jovem, né? Você trouxe a questão de seguir o teu feeling de continuar estudando direito, porém abrindo os horizontes, estudando um pouco da parte de números, para se diferenciar um pouco no mercado. Se você olha para hoje, né, na tua carreira como CEO de uma grande companhia seguradora, que coisas você traria como grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento profissional ao longo desses anos todos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que alguns fatores, né, pesaram. Eu acho que o primeiro, e é o que eu aprendi em casa, foi a disciplina. Né? Essa questão do inglês mesmo, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei porque meu pai ele ficava buzinando na minha orelha. Cara, isso é uma coisa que você precisa aprender e tal. E meu pai, ele não fala inglês. Né? E ele sempre falava, se eu soubesse, isso teria aberto um monte de portas. Várias né? portas. Então, assim, você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi e tal. E aí eu me lembro que ele arranjou um professor particular e as aulas eram de sábado à tarde, 3 horas. Meus amigos estavam indo jogar futebol. Eu estava saindo para estudar inglês. Achava um puta saco. E depois eu fui pegando gosto. E aí comecei a ver que eu estava aprendendo rápido, né? Depois eu até vi que tinha, tem alguns estudos que estabelecem uma correlação entre a habilidade com a música e a facilidade de aprender idiomas e tal. E aí, assim, em uns 3, 4 anos, eu já falava bem, assim, conseguia me comunicar com fluência. E aí, isso foi abrindo portas. Então, acho que esse foi um fator que me ajudou bastante. Mas por trás desse fator está a questão da disciplina. Né? Eu até, na época, eu tinha algumas tensões com meu pai, porque eu quero ir jogar futebol. Eu falei, não, cara, você vai fazer isso daí. E aí, chegou uma hora que eu falei, já que eu comecei, eu vou terminar. Né? E aí eu comecei a me dedicar àquilo. E à medida em que eu fui colhendo os resultados, eu comecei a perceber que, cara, assim, de maneira ampla, para a vida, sabe essa história de que o cara é o Steve Jobs, é um ponto fora da curva? Isso é a exceção. Eu acho que assim, o que diferencia ou proporciona a diferenciação entre as pessoas é a disciplina. A disciplina. Então, assim, pessoas que têm disciplina, elas se destacam em qualquer coisa que elas vão fazer. Né? Assim, na música. Eu gosto muito de usar o exemplo do esporte. Né? Você pega o Usain Bolt, assim, ele não se tornou o homem mais rápido do mundo, assim, operando na média. Né? O cara treina e a exaustão. Né? E ao que eu chamo que assim, ao desequilíbrio. Né? Assim, ele não tem uma vida balanceada, não. Mas ele colhe o resultado daquilo. Né? Então, eu acho que a disciplina é um fator importante para qualquer coisa que vai fazer. E aí, desde então, assim, eu me considero uma pessoa disciplinada. Também acho que a curiosidade, assim, eu cresci num ambiente em que a curiosidade ela estava assim, para todo lado. Assim, meu pai e minha mãe eles sempre gostaram muito de ler, então tinha livros espalhados para todo lado. Tinha muito acesso, né? E incentivo, provavelmente, deles, né? Sempre tinha. E aí eu me lembro que eu ia para... Assim, o lugar que eu comecei a mais gostar de ir era livraria. Assim, né? Ia lá e pegava e ficava folheando e tal. Então, eu acho que a disciplina, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, assim, eu quero ser um músico. Então, assim, você quer ser diferenciado, assim, estude, se dedique. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com o Kiko Loureiro, né? Agora o guitarrista lá, brasileiro do Megadeth, um baita músico. Assim, o cara estudava 8 horas por dia. Então, assim, ele não conseguiria se tornar o que ele se tornou se ele ficasse ali e tal. Na média, né? Vou tocar de vez em quando. Não vai. Né? Então, assim, se você quer resultados incríveis, você tem que investir tempo. Né? E outra coisa que eu acho que me ajudou, assim, se você ficar pensando muito nas suas circunstâncias, né? E aí acho que aqui é interessante dizer, assim, às vezes as pessoas escutam, o
cara falava inglês com 16 anos, mas tinha professor... Assim, eu cresci numa família de classe média baixa, né, na periferia aqui, na Zona Sul, na área de Interlagos e tal. Então, assim, eu não, assim, graças a Deus, nunca me faltou nada. Mas... assim, sem grandes luxos, sem né? grandes luxos, né? Não, assim, não tinha viagem de férias, não tinha nada disso. Eu brinco, falo assim, até os meus 17, 18 anos, o lugar mais longe que eu tinha ido foi Piracicaba. E olhe lá, né? Pois é. Então... Boa. Eu acho que assim, se você ficar olhando muito para a sua circunstância, né? Sabe aquele sentimento de autocomiseração? Tem pessoas que têm mais vantagem e tal do que eu. Assim, você já começa jogando mentalmente contra você mesmo. Entendeu? E se eu fosse pegar todos os CEOs, executivos que passaram por aqui, né? Já estamos indo aí para quase 80 executivos que passaram aqui no Experiências Extraordinárias. Eu posso fazer essa conta depois e trazer o número exato. Mas eu vou arriscar aqui que 75% desses executivos vieram oriundos de classe média baixa, né? E todos esses lutaram, cada um com a tua estratégia, cada um com os seus pilares, mas todos eles lutaram para chegar e alcançar seus objetivos e seus sonhos, né? E eu concordo com você, acho que eu também venho de uma família de classe média, igual você, não me faltava o básico, né? Não me faltava educação, não me faltava alimento, mas igual eu ia um pouquinho mais longe, eu ia até o Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, minha família era do Rio, então as férias eram no Rio de Janeiro, né? Então é um pouco isso, eu fui sair do país a primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos a trabalho, né? Então... muito parecido com você, cara. Nunca fui um cara que estava satisfeito aonde eu estava. Eu queria mais, eu sabia que eu podia mais, eu também era curioso, né? E tudo isso. Agora, uma outra pergunta, Leandro. Você queria chegar a CEO ou isso foi acontecendo e você foi aproveitando as oportunidades? Eu, assim, no início da carreira... eu não tinha essa pretensão de ser CEO e principalmente quando eu entrei no mercado, no mundo corporativo, nessa história que eu fui trainee, era uma coisa muito longe assim, para mim, sabe? Eu olhava e falava, uau! Mas eu nem ventilava a possibilidade, assim, parecia de certa forma surreal. Então as coisas foram meio que acontecendo. Né? Aí até que chega um momento em que você começa a perceber que assim, tem uma possibilidade, começa a se tornar factível, né? Assim, que você, eu consigo chegar aqui nessa posição, né? E aí, eu não vou dizer que você começa a lutar por aquilo. Eu sempre me preocupei em tentar fazer as coisas de maneira bem feita. E aí, pensando que os resultados, eles aparecem naturalmente, né? E aí foi acontecendo, né? Eu costumo dizer que na vida, aquilo que acontece com você, com qualquer pessoa, é uma conjunção dos seus esforços com as circunstâncias. Né? Então, às vezes você está num lugar, acontece alguma coisa, você conhece alguém e aí a vida vai te levando, né? Vai abrindo as portas, né? Exato. Agora, é super importante, né, quando a circunstância ela se materializa na sua frente, que você tenha as ferramentas para poder abraçar as oportunidades, né? É até um pouco clichêzento falar disso. Muita gente fala disso, você tem que estar com o machado afiado e tal. Mas eu acho que é verdade. É verdade, né? Totalmente, cara. E é impressionante como ainda não acontece isso. Eu estava outro dia conversando com um jovem que falou assim para mim, eu tenho um amigo que está precisando de um trabalho, tal, não sei o quê. Ele é jovem, tal. Eu peguei e falei assim, legal, ele trabalha em quê, né, hoje? Não trabalha em nada. Aí eu peguei e falei assim, mas quantos anos ele tem? 18, né? De origem humilde, de origem, assim como eu e você, precisaria estar trabalhando. Né? E aí eu comparei com esse jovem que estava falando comigo, que também é um jovem de 18 anos, mas que já tinha, com 18 anos, passado por diversas experiências profissionais. Né? Com 18 anos. Já tinha trabalhado em diversos empregos, tentando buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Né? E esse inconformismo, por incrível que pareça,
Leandro, ainda falta para muitos jovens. Então lá tem muita gente que ainda está lá esperando cair oportunidade na cabeça. É mais difícil que isso aconteça. Agora, se você se abre para o mundo, né, a coisa pode acontecer. Exatamente. E aí você usou essa palavra, nesse termo, se abre. E eu acho que é realmente uma questão de você estar aberto, não ter preconceito sobre atividades. Isso aí, cara. Né? Assim, mas isso daqui, eu não sei se eu gosto, tal. Pô, vai lá e dá uma olhada, né? É o que eu te falei, seguro. Ninguém acorda, né, de manhã, ou se você perguntar para qualquer jovem hoje, o que você quer fazer? Nenhum vai falar, eu quero trabalhar numa seguradora. É bem improvável que isso aconteça, né? Mas é um ramo super interessante. Super interessante, né? Que está crescendo cada vez mais, né? Então, eu acho que não ter preconceito sobre determinadas atividades. Né? Eu acho que isso é algo que a gente ainda tem na nossa cultura aqui, quando eu olho e comparo com outros países em que tem muito menos preconceito em relação a determinados trabalhos. Né? A gente, ao longo dos últimos, sei lá, décadas, a gente criou um certo fetiche com diploma. Né? Assim, não, precisa ter um diploma, ter um canudo e tal. E eu acho que não estou incentivando ninguém a não buscar. Não, é importante, importante. Mas não é só isso, né? Exato. E eu acho que assim, o conhecimento hoje ele está espalhado de uma maneira muito mais difusa, muito mais fácil. Quando a gente tinha que fazer trabalho na escola... Era a Barça. Era a Barça. E, porra, a Barça era caro, não era todo mundo que tinha a Barça. Verdade. Então, você tinha que descobrir eu não tinha. Então, tem algum amigo que tem. Você pode emprestar, precisa fazer um trabalho sobre tal coisa. Para você que é jovem, que não sabe o que é Barça, eu não vou explicar. Dá um Google aí, você vai descobrir o que é. É o Google de antigamente, só que era em livro. Exato. Enfim, então eu acho que... Não ter preconceito, né, com determinadas atividades. Você vê hoje em dia que tem gente que faz muita coisa bem feita nos mais variados segmentos. Né? Então, E vão crescendo, né? E vão... Você sabe que eu estava outro dia também escutando uma história que eu achei muito inspiradora. Estou até tentando trazer essa pessoa aqui. Era uma pessoa que trabalhava fazendo faxina na casa de outras pessoas. Aí ela descobriu... resumindo muito a história aqui, ela descobriu que catar lixo reciclável podia ser um bom negócio. Olha só. E aí ela começou a catar lixo reciclável. Corta para alguns anos depois, hoje ela é dona de uma das maiores empresas de reciclagem de lixo que a gente tem no estado de São Paulo. Lixo doméstico. Né? Então, assim, cara, em todo lugar tem oportunidade. Né? Eu usei esse exemplo extremo, né? Que é um trabalho honesto, que é um trabalho que a pessoa foi lá, se dedicou, mas que poucas pessoas, né, parariam para fazer isso. Né? E ela fez, e ela conseguiu, e ela hoje tem uma cooperativa que emprega outras pessoas e assim vai. Essas histórias são incríveis. São incríveis, são incríveis. Leandro, e falando um pouco de estilo de liderança, né? Hoje você é o CEO da empresa, você tem provavelmente uma equipe embaixo. Qual que é o teu estilo de liderança? Como é que você lidera o teu time em busca dos resultados que eu imagino que você tenha que entregar cada vez maiores, com cada vez menos recursos, né? Que é assim que acontece em todas as indústrias. Como que é o seu estilo de liderança? Como é que você lidera a Chubb aqui no Brasil? Não, legal. Bom, eu sempre tive uma cabeça de pensar que você tem que tentar se cercar de pessoas que são melhores do que você. Então, assim, hoje eu tenho pessoas na minha equipe, os meus reports direto, que são craques, né, que fazem aquilo que eles fazem de uma maneira muito melhor, conhecem mais o CFO conhece muito mais ali de finanças do que eu. Então, quando você se cerca de pessoas que potencialmente são melhores do que você, eu acho que isso já facilita muito a tua vida. Né? E aí eu acho que também existe um componente que é de confiar, né, e delegar. Para a equipe. Né? E acompanhar. Não é só assim... É o delargar, né? Não é o delargar. Eu gostei desse, vou começar a utilizar essa expressão. Não é o delargar. E aí você vai fazendo follow-up. Porque as pessoas, de maneira geral, ninguém gosta de sentir que o meu gestor não confia em mim ou desconfia das minhas habilidades.
ninguém gosta disso, né? Então, assim, se você percebe que a pessoa não tem as habilidades ou as ferramentas que ela precisa ter na caixa, assim, ou você precisa dar um feedback para que a pessoa recheie aquela caixa rápido, ou você precisa trocar a pessoa, né? E, então, eu acho que esse é um ponto. E outra coisa que eu acho que é importante na gestão é a comunicação. É a comunicação clara e franca. Isso é fundamental, realmente. Assim, a pessoa da equipe ela não pode ter surpresa quando você chega e dá uma má notícia ou uma boa notícia, né? Então, assim, se você é claro na comunicação, a pessoa ela entende, olha, nós estamos aqui, a nossa meta é sair do ponto A e ir para o ponto B. Você precisa comunicar com clareza, né? Quando os problemas eles chegam, né, às vezes eu gosto sempre, assim, a gente usa uma expressão lá que é o pós-mortem, né? Assim, vamos entender o que aconteceu. E aí você olha, você começa a ver que na gênese, a maioria dos problemas eles começaram na comunicação. Alguém passou uma informação que não passou ela de maneira assim, clara, quem interpretou também interpretou outra coisa, e aí a execução sai toda torta, né? E aí você precisa correr atrás para consertar e tudo mais. Então, acho que são características importantes e que eu tento manter no meu estilo. E uma outra coisa que eu acho que é importante é você não pensar que porque você é o líder, é o responsável pela operação, que você é o dono da verdade. Né? Boa. Então, assim, eu gosto muito de escutar quando as pessoas trazem os problemas, né, ou as ideias. Eu escuto bastante. E aí, assim, tem um termo que está na moda, né, que é a escutativa. Né, assim, também meio clichêzinho. Mas que eu acho... Que a gente já faz há um tempão, mas agora tem o nome novo, pois né? Né? Exato. Mas que eu acho que é fundamental. É você prestar atenção de fato no que a pessoa traz, sem ter ansiedade para fazer juízo. Do tipo, então já sei o que aconteceu, vamos fazer... Não, cara, escuta, eu brinco, falo, metaboliza aquilo, assim, entende assim, qual a dimensão do problema. Assim, é de fato um problema? Né? Assim, eu brinco, eu falo assim, um bode em cima da mesa, né? Ou é fácil de ir, né? Porque também eu já trabalhei com pessoas, né, que tem aquelas assim, overreact, né? Aquelas pessoas que já acontece um negocinho. Já e aí isso estressa todo mundo, né? As pessoas, na equipe, todo mundo fica tenso, todo mundo. Pois e o ambiente fica muito ruim. Então eu acho que a comunicação clara ela é fundamental. E outra coisa que eu penso, né, sobre a gestão e o trabalho de maneira geral é assim, você é o CEO? Não, eu estou CEO. Esse é outro ponto fundamental, cara. Porque o mundo é uma roda gigante, né, cara? E não achar que você é melhor do que ninguém porque você está na cadeira. Na verdade, é circunstancial. Assim, se a empresa é comprada, acontece alguma coisa, assim, você troca o seu chefe, ele não gosta muito de você, você não é mais CEO, entendeu? É verdade. Então, eu acho que é ter humildade para saber que é um estado, né? Pode durar mais tempo, pode ser mais curto. E nessa situação, assim, claro que você quer que isso dure o máximo de tempo possível, mas como é que você faz isso? Eu acho que entender que a melhora e o aperfeiçoamento é um exercício constante ao longo da sua vida. Então, assim, continuar estudando. E quando eu falo estudar, as pessoas sempre gostam de atrelar estudar aquele conceito formal de estudar algo. Fazer um curso. Isso, um curso, exatamente. Né? E estudar não tem, na minha concepção, nada a ver com isso. Eu acho que o aprendizado, o estudo, ele é solitário. Você aprende quando você pega um livro, senta com calma ali e vai estudando e anotando. E aí você volta ali, né? Você vai mastigando aquilo, né? Ou hoje em dia tem muito conteúdo rico, né? O próprio conteúdo que você produz aqui. Pega ali, coloca um vídeo com algo que te interessa, pega um caderninho, vai anotando e tal. Aí você aprende, você vai melhorando, né? Para melhorar, eu acho que você não precisa... vou fazer um curso de, sei lá, X, não sei, qualquer coisa. Eu acho que hoje... Tem tantos meios, né? O próprio podcast é um meio. Claro, e é um meio
que eu acho que é super legal. Eu sou viciado, eu adoro podcast. No trânsito, eu vou escutando podcast e tal. Né? Às vezes, você vai na academia, você escuta. Dá pra ir escutando, exatamente. Então, existe uma expressão também em inglês, né, que eu gosto, que é take it for granted, né, que é tomar algo como que é garantido. É garantido no sentido de, isso aqui está garantido, não vai mudar. Né? Você não pode fazer isso em relação à sua posição, em qualquer coisa que você faça na vida. Né? Tudo muda e pode mudar muito rápido. Então, assim, pensando que a gente vive num ambiente de contingência e de volatilidade, o que você pode fazer para você ser melhor hoje do que o que você foi ontem, né? Esse processo de melhora constante. Fantástico. Né? Leandro, como é que é o teu dia a dia? Muitos jovens, principalmente, a gente faz esse conteúdo aqui no Experiências Extraordinárias para atingir o máximo de pessoas que a gente puder, né? Pessoas que estão começando na carreira, pessoas que já estão na carreira, profissionais sênior, que é o meu caso. Eu escuto as histórias de vocês, todo episódio eu aprendo coisas novas com as histórias que passam aqui. Eu tenho 35 anos de profissão, então a gente produz conteúdo para todo mundo. Quais são e como é a vida de um CEO? Né? Como que é ser CEO? Né? Para quem está pensando em ser CEO ou um jovem que está sonhando em ter... Quais são, no seu ponto de vista, os pontos super legais, os pontos que talvez não sejam tão legais, que você pode trazer para a gente dentro da tua realidade? Tá. Bom, assim, eu tento dividir a minha rotina, ou a forma como eu olho para o negócio, em dois lados. Então, assim, um lado é o lado externo, que assim, são as minhas interações com o mercado, com os meus clientes, com corretores, com segurados, com órgão regulador. Então, assim, quais são as habilidades que eu preciso ter para manejar isso? E o outro lado é a parte interna. Assim, como é que eu lidero, como é que eu interajo com a minha equipe, com a matriz, com o meu chefe que ficam fora do país. Então, eu divido nesses dois grandes lados. Né? E eu organizo o meu dia... E aí também que eu vou falar aqui não quer dizer que funciona para todo mundo. Não, lógico, a tua realidade. A gente quer inspirar, né? Dar exemplos. Eu acordo muito cedo. Sempre gostei de acordar muito cedo, desde criança. Mas eu também durmo cedo, assim, 9 horas eu já tô deitado. Tamo junto, igualzinho. 5 da manhã tamo de pé, mas 8h30, 9 horas. Exato, você já fez um monte de coisa, exato. Então, assim, eu acordo muito cedo, eu acordo entre 4 e 4h30. Mais cedo que eu. E é engraçado, porque quando você fala isso para as pessoas, pô, mas, cara... Você é louco, né? Pra que fazer isso? E hoje tem uma certa hype em relação a acordar. Você tem livro, o Clube da 5. Isso. Falei, cara, eu faço isso há 300 mil anos e nunca fiquei propagandeando. Então, mas eu durmo cedo. Então, entre 8h30 e 9 horas eu estou deitado. Então, quando dá 4, 4h30, você já dormiu umas 7 horas. 7h30, tá bom. Aí, eu gosto dessa hora porque é uma hora que a cabeça ainda está bem tranquila para consumir conteúdo que vai me enriquecer, que eu falo assim, vai encher a sua caixa de ferramentas. Então, eu intercalo leituras entre livros técnicos e literatura também. Acho que a literatura é importante porque ela traz para o seu dia a dia vários aspectos da interação humana. Né? Assim, começa a entender a personalidades e tudo mais. Então, uso esse período para ler. Aí, quando dá mais ou menos umas 6 horas, eu vou fazer atividade física, ou eu vou dar uma corridinha, ou vou na academia. Volto por volta das 7, tomo um banho e aí 8 horas eu já tô trabalhando. Levo minhas filhas para a escola. E aí, às 8 eu já estou ativo. E aí, vou até... Aí não tem hora, né, para acabar. Aí vai depender da época, vai depender do momento, né? E, assim, o que é ser CEO? Eu acho que... Eu brinco, falo assim, CEO é igual curva de rio. Assim, cara, assim, quando alguém chega para você e fala, posso falar com você? E dificilmente alguém chega com uma baita de uma boa notícia. Né? Assim, aqueles problemas que, assim, não conseguiram, a gente não conseguiu ter resolução, vão lá e param na mão do CEO. E aí, assim, ter calma. Então, assim, eu me considero uma pessoa calma. No sentido de que assim, dificilmente eu vou
ter uma reação... Sai do seu centro, né? Desequilibrada por causa de um problema terrível. Eu me considero também uma pessoa aberta para assim, conversar com a equipe. Eu acho que hoje em dia as informações elas correm de uma forma tão rápida que não dá para você ter uma estrutura muito hierarquizada. Sabe, quando a gente era criança, que você falava, pô, o cara vai falar com o diretor, com o CEO. Né? Era quase assim, pô, precisa fazer um ritual, vai se abrir um portal e aí eu vou chegar lá para falar com o cara. Está cada vez mais horizontal, né? O acesso está cada vez mais fácil, né? Exato. Então, eu acho que esse é um outro aspecto. E eu acho que é ter essa consciência de que assim, é um estado provisório. É claro que você tem que se esforçar para você tentar alongar esse estado provisório. A minha rotina é essa e eu gosto de dividir por questões assim, de facilidade. Assim, o que é assunto interno, de natureza comercial, que eu preciso... Então, eu faço uma agenda, assim, quem são os meus clientes que eu preciso falar com certa recorrência, eu já marco. Falo, marca, vai lá, tal. Vou lá, vou falar. Tal. E também uma rotina de revisão de números com a equipe. Eu tenho determinados comitês para revisar determinados indicadores de maneira frequente para você entender o que está acontecendo no negócio. Né? E aí é a parte que eu digo que é mais pragmática, que você não pode deixar de lado. Né? Acho que você não pode ser nem só comercial. Né? Existe um ditado que a gente brinca no mercado de seguros, assim, se você luta pelo prêmio, né, que é aquilo que você cobra do segurado, você vai morrer pelo prêmio, porque a gente paga muito sinistro também. Sim. Então, você precisa ter um equilíbrio entre a habilidade, né, comercial e a habilidade técnica. Né? E a atividade securitária, da seguradora, ela é altamente regulada. A seguradora é uma instituição financeira, ela capta dinheiro da poupança pública, né? E à medida em que as pessoas elas vão tendo sinistro, você tem que ir pagando. Então você precisa gerir esse dinheiro, que não é da seguradora. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas... Pô, a seguradora ela não quer pagar. Não, a seguradora ela faz gestão do dinheiro de várias pessoas. Dos segurados. E sob um olhar, um escrutínio muito grande do governo, porque o governo precisa garantir que se alguém tiver um sinistro... Vai receber, vai né? receber. Então, todos esses aspectos, né, na posição de CEO de instituição financeira, no meu caso de seguradora, eles demandam tempo, no sentido de você entender o aspecto regulatório, como é que os números eles avançam. Não dá para você focar só na parte comercial, porque aí você vai ter um outro tipo de problema. Você tem que equilibrar os pratinhos, né? Imagino que você deva ter vários pratinhos super importantes, você tem que ficar ali equilibrando esses pratinhos, né? Aliás, você está falando de equilibrar o pratinho, a gente fala muito, usa esse termo lá dentro, de equilibrar o pratinho. E aí volta um pouco para o que você falou. Hoje em dia a gente precisa fazer cada vez mais com cada vez menos, em todos os setores. Né? Sim, a tecnologia entrando, né, para ajudar nessa eficiência. Exato. E assim, eu falo muito isso para minha equipe, porque as pessoas, isso vai gerando uma ansiedade. Nossa, estou com muitos pratinhos aqui para equilibrar tal. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que assim, pratos vão cair, entendeu? Assim, você tem que só tomar cuidado para... Não deixa... Qual que você vai deixar? Eu sempre falei isso, cara. Assim, então, assim, vai cair. Alguns assim, pratinhos vão cair. Né? Você tem que saber que assim, vai dar M em algumas coisas. Né? Você precisa ter um controle para saber e para priorizar. Falar, pô, isso aqui, se cair, assim, o estrago vai ser administrável. Né? Se você tiver que escolher um, escolhe aquele que vai ter um impacto menor, né? Exato. Mas fatalmente vai acontecer em algum momento. Vai, né? E aí é interessante, porque o que eu tenho percebido na gestão? Quando você é uma pessoa que, no teu estilo de gestão, você não admite que em algum momento pratos podem cair, as pessoas ficam com medo de te levar problema. Que vai falar, cara, eu vou levar lá, o cara vai ficar pé da vida, como é que vocês fizeram esse erro e tal. Mas o problema ele vai chegar. Vai chegar, o prato vai cair, né? E aí, se você tem esse estilo truculento e tudo mais, o problema vai chegar para você muito mais tarde. Porque as pessoas elas vão ficar tentando a todo custo resolver, sem trazer para você. E quando chegar para você, aí já vai estar muitas vezes num estado que vai ser muito mais difícil de consertar. Então, quando as pessoas elas sentem que, eu tô com um problema aqui, vou levar
pro CEO, porque não vai haver uma represália, o cara não vai ficar maluco e sair mandando todo mundo Ao embora. contrário, vai me ajudar a resolver, né? Tem esse sentimento, né? Eu tenho observado ao longo da minha carreira que os problemas eles chegam numa fase que a resolução ainda é mais fácil e mais barata. Né? E aí você começa a ler história de fraude corporativa e de problemas e tal, e você começa a investigar um pouquinho como é que era o estilo da gestão, você vai ver que invariavelmente era uma gestão truculenta. Sabe? Faz todo sentido isso, cara. Porque daí a galera não leva vai ficando ali. E às vezes começa a jogar sujeira para debaixo do tapete. Pô, se isso aqui e aí aparecer... acontecem essas coisas que a gente vê acontecer no mercado de vez em quando. Pois né? Então eu acho que é isso. Agora, eu não digo com isso que você tem que ser... permissivo, né? Não é isso. Né? Eu acho que assim, tem que haver uma disciplina. Assim, as pessoas precisam ser... accountable, né? Não tem uma tradução muito boa para isso no português, mas responsáveis por aquilo. Comprometidas com o resultado. Isso, exato. Mas eu acho que se você for um gestor truculento, daqueles que as pessoas têm medo de falar, assim, os problemas vão chegar para você num estado muito mais complexo de resolução. Do que se as pessoas sabem que, deixa eu ir lá que eu vou encontrar um aliado para resolver. Exatamente. Né? Além, complementando, além de que cada vez tem menos espaço no mercado para esse tipo de gestor, porque os próprios colaboradores, né, expurgam essa gestão. Exato. Né? Porque, enfim, estão entrando novas gerações no mercado de trabalho com uma cultura dos nossos filhos, né? Que daqui a pouco estarão no ambiente de trabalho com uma cultura diferente, né? Com anseios diferentes. Então, essa gestão, vamos dizer, antiquada, porque já teve uma época de ser assim. Já. Né? Eu peguei gestores também, assim lá no começo da minha carreira, né? Que eram os caras que ficavam lá na sala, aquela sala maravilhosa. Limpo, né? E aí tinha uma secretária, né, que não deixava ninguém passar e não sei o que. Você ia falar com o cara, aquela suadeira. Né? Hoje não tem mais espaço para isso, né? Cada vez menos. Então, assim, se você acha que você está nesse grupo de gestores, a minha recomendação é vai procurar uma ajuda para se transformar, porque em breve você vai estar fora do mercado. Eu concordo totalmente. E você comentou aí agora essa nova geração, né? É importante a gente entender, fazer uma leitura, entender quem são os nossos interlocutores e, assim, com quem é essa geração que começa a subir? Qual que é a cosmovisão? Como é que eles enxergam o mundo? Né? A nossa geração, ela enxergava hierarquia, né? De uma maneira muito clara. Né? Então, tem o meu chefe, que é o gerente, tem o diretor, tem o CEO e tal. E era assim, era quase, era o Olimpo. Né? Eu vejo que essa geração nova, eles não enxergam tanto essa hierarquia, eles enxergam mais conexões. Isso. Não é? Então, assim, essa conexão aqui, ela funciona para tal coisa, essa outra conexão aqui funciona para tal coisa. E não adianta você querer chegar e impor qualquer coisa, vai fazer, não vai funcionar. Né? E também essa nova geração, ao que eu observo, é que eles precisam ver início, meio e fim, né? O ciclo daquilo que eles estão fazendo, de uma maneira muito mais rápida. Então, não adianta você tentar engajar o jovem que está começando a entrar agora num projeto... Coisas muito grandes, de longo... assim, a pessoa vai ficar desmotivada e tal, então você tem que colocar ali marcos, né? Vamos sair daqui, vamos chegar até aqui. Esse é um bom ponto. Vamos ver como é que vai ser. Porque você mantém as pessoas engajadas e você vai mostrando uma trajetória, aquilo que a gente precisa percorrer, né, para chegar até um determinado ponto. Cara, Leandro, fantástico. Obrigado pelo seu tempo. Prazer é meu. Vários conceitos legais, uma história de carreira muito bacana. Parabéns. Obrigado. Muita sorte. Você é muito jovem ainda, tem muita lenha para queimar. Então, assim, né? Cara, mais uma vez, super obrigado por você ter vindo aqui participar do Experiências Extraordinárias. Prazer é meu. Obrigado, cara. Pessoal, mais um episódio fantástico com o Leandro Martinez, CEO da Chubb. Se você está gostando do nosso conteúdo, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Fiquem bem e até o próximo episódio.